certo? Então nós nos tornamos adultos muito autocríticos, muito punitivos, e isso nos torna muito infelizes. Isso nos torna muito tristes. Depois de toda essa explicação, eu comecei uma série de como pensar. Porque saber que nós não pensamos direito não é o suficiente para adquirirmos pensamentos melhores. Então eu estou falando sobre pensamentos poderosos. E o primeiro deles, né, é o poder de se pensar positivamente. E na semana passada eu falei que nós não pensamos positivamente. Muito pelo contrário, nosso pensamento é negativo, nosso pensamento é pessimista. O nosso olhar diante das coisas é sempre a dúvida se vamos conseguir, se vamos alcançar. Né? É difícil encontrarmos pessoas que creem tanto em Deus quanto nelas mesmas. Porque o discurso de que eu creio em Deus é muito fácil. Mas na hora da prova, crer no Senhor é outra história. Por quê? Porque vem o medo, porque vem a dificuldade, porque vem a tribulação. É Pedro olhando para as circunstâncias. Nós também somos assim. Amém? E eu quero dar continuidade ainda. Eu quero lembrar de uma coisa. O pastor essa semana me questionou sobre o RDP. Né? O RDP é aquele exercício que eu passei para você fazer, que é o registro diário de pensamentos. Para que fazer isso? Para você descobrir o seu padrão mental. Para que eu mude o meu pensamento, eu preciso descobrir qual é o meu pensamento. Eu posso mudar uma coisa que eu não sei o que é? Não posso. Quando eu anoto o que eu penso e o que eu sinto, eu descubro coisas profundas a meu respeito que eu não sei. Eu não sei. O seu comportamento é automático. Você não pensa para fazer, você não se conhece. Né? E o RDP, aí o pastor estava me perguntando, mas assim, eu estou com dificuldade para fazer porque, na verdade, eu fico pensando o tempo todo no que eu estou pensando e isso está me cansando. E ele não foi a única pessoa que falou isso para mim, não. Muitas pessoas falaram isso para mim. Então eu quero dar uma dica para você. O segredo não é você o tempo todo ficar pensando no que você está pensando. Não é isso. Se você fizer isso, realmente isso vai ser cansativo. Eu estou aplicando essa técnica em 3 pacientes meus. Aí teve uma mulher que chegou lá para mim na segunda-feira, né? Ela chegou tão nervosa no consultório. Jogou o RDP dela assim, ó. Falou assim, eu não faço mais esse negócio nunca mais. Aí eu peguei e falei assim, mas o que aconteceu? Ai, eu tô tão cansada de ficar pensando no que eu tô pensando. Olha só, você não vai fazer isso. O segredo é, quando eu falei isso para ela, respirou fundo e falou, ai, graças a Deus, que é só isso. O segredo é anotar o pensamento depois do sentimento. Como é que é isso? Estou lá levando a minha vida normal, fazendo as minhas coisas normal, pensando automaticamente, normalmente, como eu faço. Mas, de repente, no meu dia, eu fico triste. Por que você está triste? Não sei. É aí que está o segredo. Porque se você ficar pensando, forçando no que você está pensando, você vai se enganar. Porque você vai começar a pensar coisas boas. Você vai começar a ficar... Gente, nós nos enganamos. Não é isso. Vai viver sua vida normalmente. O segredo é prestar atenção no que você sente e a partir do que você sente, você parar tudo. Tudo que você está fazendo. Não adianta tentar mesclar com outras atividades porque você não vai dar conta. Você não foi treinado para isso. Você vai parar o que você está pedindo. Você ficou triste, você ficou ansioso, você ficou alegre, você ficou enjoado, você ficou nervoso, você ficou irado, você ficou intolerante, qualquer coisa. Você para tudo. Vai lá, pega o seu papelzinho e anota. Anota o sentimento, então. Estou nervoso. O que eu pensei antes? Aí sim você coloca o pensamento. Aí eu pensei que aqui nessa casa ninguém me ajuda. Eu sou abusada aqui o tempo todo. É o pensamento que te deixou nervoso. Aonde você estava? Eu estava em casa. É isso que você precisa fazer. Você precisa fazer isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E depois, se você quiser, você pode me procurar com a sua folha de registro e a gente senta, a gente avalia. E eu te ajudo a enxergar
qual é o seu padrão de pensamento e o que é que você precisa fazer para você mudar, para você ser mais... para você, vamos dizer assim, ficar menos frustrado, menos doente. Amém? Então isso eu precisava falar para vocês. Na semana passada, então, dos pensamentos poderosos, o poder de se pensar positivamente, eu falei sobre a regra número 1. Só preguei sobre a regra número 1, vocês lembram? E a regra número 1 foi manter uma atitude correta quando as coisas estiverem muito difíceis. E aí eu dei o exemplo daquele filme, né? O Peregrino. Eu dei o exemplo disso, que aquele livro e aquele filme só foram escritos porque o cara estava numa situação completamente difícil, ele estava preso. E resultou, aquela dificuldade dele resultou na maior ação missionária que se faz hoje, em todos os tempos. Hoje eu quero passar para a regra número 2. Nós estamos falando sobre o poder de se pensar positivamente. Você vai aprender a pensar de uma maneira que vai fazer você crescer em vez de te diminuir. Você vai ser o agente de mudança da sua vida. Não se intrometa, não. Obrigado, tá? Obrigada, segurança. Valeu. Será que é o Robério que chegou lá no... provavelmente. Ele chegou lá e o cachorro está avisando aqui que alguém chegou lá e que falou, a gente tem que ir olha, lá. o ônibus de vocês já chegou. Vai lá acalmar os ânimos do cachorro. Regra número 2. Hoje nós vamos falar sobre entenda que os tempos de dificuldade não irão durar para sempre. Você acredita nisso? Amém. Eu nem sempre acreditei nisso. Vou confessar para você. Existem momentos da minha vida que eu falei, nossa, agora eu vou viver isso aqui eternamente. Eu não conseguia. Sabe o que é isso? Quando morre a esperança. Quando a fé apaga. E você olha e você não consegue ver de jeito nenhum que aquela situação vai mudar. Você não consegue ver de jeito nenhum que aquilo vai ser transformado, que alguma coisa vai acontecer. Você acha que o universo está conspirando contra você. Inclusive, você acha que Deus se foi. Que Ele se esqueceu de você. E às vezes, só que isso... E aí eu quero te passar um texto bíblico que mostra que nada dura para sempre. Porque não é da personalidade de Deus. Nada dura para sempre. Entenda que os tempos de dificuldade não irão durar para sempre. Se você tem passado por momentos difíceis, por tempos difíceis, primeira coisa de se aprender a pensar positivamente. Você precisa urgentemente se lembrar. Isso é uma das coisas que trabalha a nossa psique, que se diz, né? Que você já passou por momentos difíceis. Eu tenho plena convicção disso. A Pérola, que tem 6 anos, já passou por momentos difíceis. Mas ela é tão pequenininha, ela já passou. Pode ter certeza que ela já. O Guilherme, que tem 4. Bebezinho novo aí. O Enzo, o Enzinho. Não, a Raquel ainda não. A Raquel, ela passa momentos difíceis quando a mãe dela demora a chegar com mamar. É um momento de dificuldade, sim, sabia? É o que a gente chama em psicologia da mãe suficientemente boa. Por quê? Ela demora, ela tarda, mas ela chega. Ela chega. Isso é bondade. A criança ali aprende a esperar e tal. Mas é um momento de sofrimento. É um momento de sofrimento, sim. Agora, nós que vivemos momentos de sofrimento, precisamos nos lembrar, gente, mas eu já passei por momentos difíceis. E lembrar qual é o momento difícil que você passou e lembrar o seguinte, que você venceu. E mais do que isso, que você aprendeu algumas coisas com isso. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando você faz isso, você já introjeta. O que é introjetar? Trazer para dentro o pensamento de que você é capaz, de que você é bom, de que você consegue vencer as coisas. Porque quando a gente está na dificuldade, a gente tende a pensar o seguinte, comigo está tudo errado. Né? Nossa, comigo é desse jeito.
a gente tende a pensar assim, mal da gente mesmo. E quando a gente começa a lembrar das coisas que nós já vivemos e que nós vencemos, isso nos encoraja. Amém? Quero ouvir um amém. Amém. Lá no livro de Daniel 2, 21, e aí é que está a passagem onde eu disse para você que eu vou lhe mostrar que Deus é um Deus de mudança. Você que tem uma personalidade controladora, você que tem necessidade de manter todas as coisas sob o seu domínio, que quando sai, né, assim, eu já passei muito aperto com... Ô Ismael, me ajuda aqui, querido. Sumiu tudo aqui da minha mão. Isso aí é meu e-mail, não é isso aí não. Aqui, ó. Queridos, eu confesso para você que eu já tive algumas doenças emocionais. Algumas. Já tive fobias, já tive pânicos, né? Já tive problemas seríssimos com inseto. De inseto, assim, chegar perto de um inseto, assim, do tamanho de uma mosca. Pousar em mim e eu entrar em altíssimo estresse. Gastasse umas 2, 3 horas para me recuperar de tanto que eu chorava. Isso tudo são problemas emocionais. São fobias. Eu já tive problema de toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Já tive isso. Não conseguia tomar banho sem limpar o banheiro inteiro primeiro. Sem colocar o shampoo, o condicionador, o pós-barba, o pré-barba em ordem alfabética, por exemplo. Já tive isso. Isso é um estresse, assim, horrível. Graças a Deus, todas essas coisas, o Senhor foi me curando, me libertando, me livrando. E eu estou falando isso para você por causa do que eu vou ler aqui agora. Que nós, seres humanos, quando as coisas mudam, nos passa a interpretação de perdi o controle. Não sei o que vai acontecer. E necessariamente você vai sentir insegurança, você vai sentir medo. Talvez você vai ficar angustiado. Por quê? Porque é o desconhecido, você não conhece. E aí vem o temor de não alcançar, não prosperar, não conseguir, entendeu? Isso são coisas comuns. E é comum acontecer isso. Se isso acontece com você, você não está doente, não. Você está doente se você permanece no medo. Se você não consegue se autoconvencer que aquela situação é uma situação nova, mas você vai dominar aquilo rapidamente. Isso é ser saudável. Amém? Amém. Então lá em Daniel 2, 21 diz assim, Ele é Ele. Não são as coisas, não é o universo, é Ele. Muda as épocas e as estações. Primeira coisa que você tem que saber. Nada da sua vida, do jeito que está agora, vai permanecer. Tudo vai mudar. Seja bom, seja ruim. Vai ser transformado. Por quê? Porque ele muda. É do desejo dele, é do agrado do coração dele, é da personalidade de Deus mudar as coisas. Segunda coisa que eu entendo dentro desse versículo aqui. Primeiro eu vou ler o versículo todo, depois eu vou explicar. Amém? Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Bom, ele muda épocas e estações. E aquele que é submetido à mudança, presta atenção, aqui tem algo muito valioso. Aquele que é submetido à mudança e é aprovado, ou seja, encara de maneira saudável o desafio, vence o medo, Deus estabelece. Deus estabelece. Porque logo depois que ele diz, ele muda as épocas e estações, ele diz, e destrona reis e os estabelece. Aqueles que vencem os seus medos de acordo com as mudanças, é estabelecido no novo lugar. Mas aqueles que não aceitam a mudança, a palavra diz que Deus destrona, que Deus destitui, que Deus tira do lugar. Você não foi aprovado. Volta para o lugar anterior e vai passar para a prova de novo. É muito importante nós sabermos lidar com as mudanças. Nós sofremos uma mudança drástica agora.
Graças a Deus nós temos vencido, amém? Amém. Outra coisa que ele fala aqui, que eu fiquei pensando, é que ele dá sabedoria a quem? Aos sábios. Peraí, mas ele já não é sábio? Por que ele vai dar sabedoria a quem é sábio? Ele já é sábio. E ele também fala que ele dá conhecimento aos que sabem discernir. Para que isso? Coisa estranha. Aí eu me lembrei daquele versículo, em Mateus 13, 12. Eu queria um negócio para me apoiar isso aqui. Eu não aguento ficar segurando não, minha mão. Isso aqui, Fernando. Obrigado. Lá em Mateus 13, 12, você vai lembrar daquele versículo que Deus fala assim: pois a quem tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Escute bem o que eu vou dizer agora. Isso aqui, gente, isso aqui é uma chave. Deus tá, é simples o que Deus está querendo. Ele está, olha só, discernir. Como alguém aprende a discernir alguma coisa? Como eu discerno entre o bem e o mal? Como eu discerno entre o que é bom e o que é ruim? Como que isso é aprendido? Pela observação. Se você não for alguém atento, se você não for alguém zeloso, se você não for alguém caprichoso, se você não for alguém que dá importância às coisas, você não vai dizer nada, 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 nada. Por quê? Porque as coisas vão passar pela sua vida, você não está nem aí. Não estou nem aí se está bom, se está ruim, não quero saber de nada. Se você for zeloso, a Bíblia está dizendo, sabe o que Deus está dizendo? Que Ele vai dar sabedoria ao sábio e conhecimento ao que sabe discernir. Ele tá aqui, em outras palavras, Ele está dizendo assim, aquele que quer, que deseja, aquele que presta atenção, aquele que escuta o que eu falo, aquele que dá importância à minha palavra, eu vou dar mais sabedoria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele que é caprichoso, que quando eu falo com ele não despreza. Gente, olha, Deus fala tanto com você, só que você despreza. Você acha que é tudo, menos Deus. A moça que foi lá na quarta-feira, ela falou uma coisa que ficou assim, um comichãozinho assim dentro do meu coração, sabe? A Dorinha, que estava lá na quarta-feira, ela falou assim, preste atenção porque Deus fala muito baixinho. E é verdade. Deus não vai gritar, Deus não vai bater tambor, Deus não vai bater bandeira ou presta atenção. Não. Ele está dizendo, se você for zeloso, se você tiver sabedoria, se você tiver discernimento, você vai me ouvir. E aí, eu vou te dar mais ainda. Amém. Porque você vai entender o que eu vou falar e eu vou te dar mais ainda. Glória a Jesus. Aleluia. Por isso que às vezes as coisas não acontecem na sua vida. E com o mais simplesinho lá acontece. Sabe por quê? Porque ele é zeloso. Porque ele presta atenção nas coisas que Deus faz, nas coisas que Deus fala. Como é que as pessoas do Antigo Testamento sabiam as épocas do ano, por exemplo? Para nós, às vezes, é muito fácil. Você pega um calendário, você pega a internet, você pega qualquer coisa e está falando, nós estamos no inverno, nós estamos na primavera, nós estamos no outono. E eles? Não tinha nada disso. Ou eles observavam para entender o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de lavrar a terra, o tempo de aguar, ou eles não comiam, eles não vestiam, não faziam nada. Nós estamos com tudo pronto. Existem muitos benefícios na nossa geração, mas existem muitos malefícios também. Porque nós somos preguiçosos. Nós somos preguiçosos. Nós somos preguiçosos para com Deus. A gente hoje se relaciona com Deus querendo tudo dele. Tem uma canção da Laura que ela fala assim, eu quero me achegar a ti e eu não quero nada de ti. Eu acho que é lindo. Eu custei a entender. Eu falei, vai, que minha boba. Como assim? Chega perto de Deus e não quer nada de Deus. Depois que eu entendi, ela quer só se relacionar. Ela quer só se achegar. Ela não quer tirar nada dele. Ela não quer tirar nada dele. Eu vou te falar uma coisa. Isso é um discernimento, isso é um coração. Não tem nada a ver com a nossa geração. Nossa geração é do egoísmo, do vem a mim. Sabe?
da vaidade. Eu vou te falar uma coisa, meu querido. Toma esse versículo, medita nele. Ele muda as épocas e as estações. Eu quero falar sobre as épocas e as estações. O que eu falei lá na cachoeira, eu falei que eu teria para falar para você, é que quando eu estava preparando essa palavra, eu coloquei assim, olha, Deus está nos dizendo, preste atenção aqui, Deus está nos dizendo que precisamos aprender a discernir os nossos pensamentos. O que ele está dizendo para nós? Preste atenção no que você pensa. Porque o que você pensa está te arrebentando. Literalmente, é isso. Você precisa crescer, você precisa explodir. Eu preciso de você, eu preciso daquilo que eu semeei no teu coração. Agora é hora de eu colher. Deus está dizendo, eu plantei e eu quero colher o que eu coloquei aí dentro. Mas aí, ó, presta atenção no que você está pensando, presta atenção no que você está sentindo. Porque o que era para você me devolver, você está pisoteando. Churicanta. Aprenda a discernir os seus pensamentos sabotadores e a combatê-los em nome de Jesus. E aí foi algo que Deus me deu, foi o seguinte, que Ele já nos peneirou algumas vezes. Porque teve prazer no coração de Deus separar os seus. Esse serve, esse não serve. Esse está pronto, não, esse não está. Esse tem um coração ruim. Coração distorcido. Esse está bom, está bom. Deus sempre separa o joio do trigo. Sempre. De tempos em tempos, o Senhor passa a peneira dele na igreja. Na igreja que é dele. Na igreja que não é dele, tá? Ele nem vai lá mesmo. E tem muitas por aí. E aí o que Deus me falou é o seguinte. Isso é muito sério. Eu termino na hora que eu coloquei isso. Porque ele me disse, eu estou entregando tesouros para vocês. Se vocês não discernirem isso, eu vou passar a minha peneira de novo. E eu vou te falar uma coisa, querido. Embora eu tenha temido, eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Eu temi pela minha vida. Eu temi pela vida do meu marido. Porque eu faço parte da igreja. Eu não quero ser peneirado. Eu não quero, na próxima leva, ficar na esteira, Senhor. E eu temi porque hoje eu cheguei num ponto da minha vida com Deus, da minha fé no Senhor, eu desisti de resistir a Deus. Entende? Isso é difícil. A nossa tendência, eu estava aqui orando e eu falei para ele, Senhor, eu abro mão de mandar no Senhor. Ele você acha que você manda em Deus? De jeito nenhum. Mas a gente quer, a gente quer. A gente quer que Deus faz isso, Deus faz aquilo. E Ele só vai fazer o que Ele quer. Ou nós aprendemos e nos sujeitamos a Ele, ou a gente racha fora. Entende? As estações do ano são diferentes, amém? Amém. Primavera, verão, outono, inverno. Isso acontece e são os ciclos. As estações do ano duram um tempo e depois se vão. E depois acontece todo o ciclo de novo. Isso também é muito importante você entender. Porque Deus, Ele faz as coisas na nossa vida e muda. Faz as coisas e muda. Faz as coisas e muda. E essas coisas vão voltar a acontecer. Só que elas podem acontecer do mesmo jeito ou de um jeito diferente. Quando é, por exemplo, o inverno. O inverno é caracterizado como um tempo mais difícil, certo? Espiritualmente e até mesmo naturalmente. Nós vivemos num país tropical, nós não sentimos isso. Mas eu estou com alguns primos meus, uns 5, que estão morando fora do país, em lugares. Minha prima postou um vídeo, que a gente tem o WhatsApp da família. Então eu vejo tudo que os meus primos fazem o dia inteiro.
Tem dia que é bom, tem dia que é saco. Mas a minha prima pegou uma caneca d'água assim, fervendo, e jogou assim no ar, né? E aquilo congelou imediatamente. Caiu. Ela está morando num país muito frio, muito frio. Então, nós vivemos num país tropical, o inverno não é tão difícil para nós. Olha como é que o Idalma está. Ele está de manga comprida, mas ele está de bermuda. Está inverno. É inverno, né? Pelo menos está frio, né? Pelo menos está frio. Agora, o que isso quer dizer espiritualmente? Que quando o inverno chega na sua vida, que quando a dificuldade chega na sua vida, ela vem por motivos pontuais. Te fazer enxergar coisas que você precisa reparar. Reparar é consertar. Quando o inverno chega, qualquer fresta na sua casa vai entrar frio. Né? O que Deus está fazendo? Vai lá, ó. Fecha aquele buraco ali. O vento está entrando e está gelando o seu corpo de noite. Aí você prefere, em vez de fechar a fresta, pegar 2 cobertores, enfiar e cobrir a cabeça e dormir assim. Você prefere, em vez de consertar as coisas, você prefere enganar. Nós fazemos isso o tempo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que quando essa estação passar, porque ela vai passar. Você aprendendo, ou você não aprendendo, ela vai passar. O problema é que quando ela voltar de novo, aí inverno, verão, outono, primavera, aí quando voltar no inverno de novo, você vai lá lidar com aquele buraco lá do mesmo jeito. Você podia lidar com outra coisa, você podia lidar com a fresta da porta, você podia lidar com a fresta da janela, não, mas você vai lidar com a fresta da porta, com a fresta da janela, com a fresta do telhado. Escute uma coisa. O inverno sempre vai voltar. Mas quando ele volta, o mesmo problema, você está debaixo de maldição. Fala assim, problema novo. É bênção. É crescimento. Problema velho. É maldição. Significa que eu não aprendi. Você acha que isso alegra o coração de Deus? É isso que ele está querendo dizer. Eu semeei em você, eu plantei, eu reguei. E você, na hora que eu, Deus, tenho que colher de ti, você está pegando e pisoteando. É isso que eu estou entendendo. Em vez de você me entregar o que eu te dei. Como a palavra diz, a 30, a 60, a 100. Só multiplica a 30, a 60, a 100 aquele que usou de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, que prestou atenção, que foi zeloso, que foi cuidadoso. Entendeu? Senão você vai viver o problema todos os dias, o mesmo problema. Rompe, você não sai daquele lugar, você está estático. Você está preso. O que eu vi aqui hoje foi gente, ferrolhos não são correntes. Vocês já viram? Ferrolhos são ferros. Desse tamanho, assim. De escravos. Isso se quebrando. Você acha que alguém que está preso em ferrolhos tem mobilidade? Caminha fazendo isso aqui, ó. Nada. Não tem liberdade nenhuma. Está preso, está pesado, está sob julgo, está sob dor. Deus não quer isso para nós. Regra número 3. Não tome decisões importantes durante uma tempestade. Isso daqui faz parte de sabedoria, de discernimento. Quantos entenderam a parte anterior? Amém? Amém. Muito importante você entender, viu, querido? A regra número 3 é não tomar decisões importantes durante uma tempestade. Quando eu estou vivendo um momento difícil, tempestuoso, eu necessito. Sabe o que acontece? Nós somos, vamos dizer, a gente sente demais quando a gente está passando um momento difícil. A gente sente demais. Em vez de pensar demais, a gente sente demais. E nem sempre esses sentimentos colaboram. Nem sempre esses sentimentos ajudam. Porque a gente está sob estresse, a gente está sob tensão, a gente está sob medo. Essas coisas
não vão te levar, muito provavelmente, a bons resultados. Está acontecendo alguma coisa aí atrás? Está tudo certo aí? Amém? Não tira atenção aí, não. Eu quero te dar um exemplo. A Patrícia foi lá em casa essa semana, baseado no exemplo da Patrícia. Eu lembrei que é algo que eu acredito e que faz muito sentido aqui. Quando nós estamos sentindo demais, a gente toma atitudes exageradas demais. Quando a gente está sentindo demais, nós erramos na mão. E ela falou para mim assim, eu e o Ismael, nós fizemos um acordo. Nós nunca vamos corrigir os nossos filhos quando nós estivermos nervosos. Porque a gente já viu, a gente já aprendeu, pela experiência mesmo, de que a gente erra na mão. Por quê? Porque é um momento difícil, às vezes desobedeceu, às vezes foi afrontado, às vezes foi envergonhado, às vezes o filho correu risco, e quando o filho corre risco a gente fica nervoso. Dá vontade de dar na cara do moleque e falar, como é que você me coloca a sua vida em risco? Hoje, na hora quem foi o menino que chegou ali, meu Deus do céu, que eu fiquei tão nervosa, foi o menino da Winnie. Quase que eu bati na Winnie. Eu falei, como é que você me deixa esse menino sozinho? O menino tava com a cabeça virada assim, ó. Só que ela não viu, ela tava ali embaixo. Mas a gente fica nervoso quando a gente vê que as crianças se colocam em risco, amém? E esse é um exemplo muito bom. Você provavelmente, você que tem filho, provavelmente, acho que 100%, acho que eu posso. Você já bateu no seu filho quando você estava com ele? Eu já. Pegar assim, ó, furar com a unha o braço do moleque. O Enzo levanta assim, ó, tem 4 dedos debaixo do braço dele, assim, ó. De raiva. Ainda bem que parou aí, né? Porque antes, né? Descontrole total. Graças a Deus, hoje está sob domínio, né? Mas o que você faz? Quando você está sentindo demais, você erra na dose. Esse é um exemplo muito bom. Você vai bater com raiva, você vai pesar a mão, você vai falar coisas que não deve, você vai machucar. Nós não podemos machucar os nossos filhos em nome de Jesus. Agora, nós não podemos reter a vara dele. Eu quero falar isso. Olha, eu sou psicóloga, faço parte do conselho de psicologia, sou alguém que amo minha profissão e estou de acordo, mas não com todas as coisas que descrevo. Quando eu fiz faculdade, uma das minhas teses para o final de curso, né, foi sobre a lei da palmada. Falei sobre a lei da palmada. Eu quero falar para você que eu sou desacordada com essa regra. Eu não ando em acordo, eu não aprovo, eu condeno, porque eu acho que a palavra não nos falaria mentira. E a palavra diz que nós não devemos reter a vara dos nossos filhos ou eles nos envergonharão. O que mostra isso? Que nós, como pais, devemos falar, explicar, sentar, conversar. E quando isso não é suficiente, essa criança tem que tomar uma palmada na bunda. Tem que tomar. Nunca com a sua mão, nunca. Sua mão demonstra cuidado, afeto. A mão serve para conduzir, a mão serve para afagar, a mão serve para ensinar. A mão não pode bater. A mão não pode furar o braço do Enzo como eu furo. Furava. Não pode. Você tem que pegar. Eu sempre tive na minha casa vara de bambu. Sempre. E ela ficava em cima do quadro mais bonito que eu tinha na casa. Era assim, a cultura da casa. Minha mãe chegava lá em casa, minha mãe chorava. Minha filha, isso é um absurdo. Não é um absurdo. Olha para a vida da Lorena. Eu posso dizer, minha filha é um exemplo. Apanhou de vara. E não precisava muito, não. Era 2 era aqui nas pernas, ó. Assim, ó. Duas. Não é desobediente. Só é desobediente quando mexe com acetona no meu sofá. Isso me irrita profundamente. Agora, em todas as outras coisas, obediente, disciplinada. Apanhou. Agora, o que aconteceu? Quando o Enzo nasceu, a minha mãe pegou a vara aí, ó, quebrou e jogou fora, escondida da gente. E tentamos achar outra, fomos atrás de outra, amor. Fomos atrás de várias, fomos pro parque, procuramos, a moreira, não sei mais o que.
nenhuma delas vingam. Nenhuma delas. Achei aqui. Olha, tem aí? Poxa, vai pegar uma bala. Porque, e o Enzo também é um menino super educado, maravilhoso, mas ele me dá mais trabalho do que a Lorena. Me deu. E olha que a Lorena era atrevida. Atrevida no sentido assim, tinha personalidade, tem personalidade, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Assim, pessoa... Agora, o que eu quero falar isso pra você? Você que é mãe, você que é pai. Você não tem o direito de machucar seu filho. Não tem. Você não tem o direito de ofendê-lo. Você não tem o direito de diminuí-lo. Você não tem o direito de machucá-lo. Você não tem o direito de expor ele na frente de ninguém. Se você fizer isso, você está errado diante de Deus. Agora a palavra fala que se você vê, lembra de Eli. Querido, Eli morreu junto com toda a sua casa, porque a palavra diz que os filhos de Eli eram desobedientes. Que se Eli não tomou uma postura, Deus tomaria, e Deus o tomou. Então lembre-se o seguinte, que você não pode entregar como herança para o Senhor uma criança desobediente, mal educada, atrevida. Você entende isso? E que é seu dever. Eu sempre falo isso para o Enzo, meu filho, se a sua cabeça não pensar, o seu corpo vai pagar. Se você não usar os seus miolos para obedecer o que eu estou falando, na primeira vez, a sua bunda vai arder. Isso é importante. Agora, ele é avisado. Ele não é pego de surpresa. Pode pegar o seu filho de surpresa. Se você pega o seu filho de surpresa, sabe quando você vem por trás assim, ó, sabe o que você está fazendo com ele? Ele está ensinando ele a ser inseguro. Por quê? Porque ele não vai poder perder a vigilância nunca, porque a qualquer momento vem um golpe traseiro. Você está condicionando seu filho a ter medo. Você não deve fazer isso. Tudo o que você for fazer com essa criança, explique a ela. Para que ela saiba por que ela está sendo castigada, punida. Amém? Em meio a uma tempestade, é bom pensar. Todas as vezes... Conversa não. Todas as vezes que você estiver passando por situações difíceis, é muito bom e saudável você pensar o seguinte: eu farei tudo o que eu posso. E o que eu não posso, eu creio e eu confiarei que Deus fará. Amém. Querido, quando você faz isso, você tira de você aquele jugo e aquele peso que não compete a você. Fazer tudo o que você pode é uma coisa. Se cobrar daquilo que você não conseguiu é outra. Está vendo como nasce? Como nasce a condenação? É quando você não admite errar, não admite fracassar, não admite que nem sempre as coisas vão ser da maneira como você planejou. Agora, eu também não posso ser preguiçoso e deixar tudo por conta de Deus. Eu preciso me esmerar, eu preciso me esforçar. Lá em Provérbios 27:12 diz assim: o prudente percebe o perigo, a dificuldade e busca refúgio. Isso está dentro de, diante da dificuldade, eu farei tudo que eu posso. Mas existem coisas que eu não posso fazer. Então, o prudente, a palavra diz, busca refúgio. Refúgio é onde? Deus. Agora, o inexperiente, ele segue adiante e arca com as consequências. Necessariamente são ruins. E ele sofre as consequências. Regra número 4 e a última. Permaneça em contato com a torre de controle. Fala, permaneça em contato com a torre de controle. Estava pensando nisso, falei, Senhor, o que eu vou falar sobre isso? Torre de controle. Eu pensei naquela música que fala assim, ó. Onde tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Conhece? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai sair. Sei que não estou só. E o quê? E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Só que aí. Por que eu quero dizer isso? Quando tudo diz que
circunstâncias estão contra você, quando Golias se levanta, quando os gigantes se levantam, quando você sente medo, quando você sente pavor. A voz do Senhor é quem vai te encorajar. Escuta, eu tive uma semana de programação para cá. Gente, você vê a quantidade de invejoso. Falou para mim assim, vai ser bom lá não. Vai estar frio, vai passar aperto. Ó, lá tem muito bicho. Cuidado com as cobras, com as aranhas, com os sapos, com as pererecas. Escutei assim, tanto de coisa. Eu tenho, em épocas de transição, em épocas de mudança, além de conservar tudo isso que eu estou falando, conservar um pensamento positivo, conservar, ficar calmo, ficar tranquilo, confiar em Deus. Eu adotei uma coisa que eu nunca fiz antes. Eu me isolei. Mas esse isolamento não é ruim. Esse isolamento que eu estou fazendo, ele não é assim, não quero conviver, não quero conversar. Não, não. Esse isolamento é, eu quero estar em Deus, saber o que Ele quer de mim. Eu quero estar livre dessas vozes acusadoras, invejosas, sabotadoras, para conseguir enxergar onde é que eu tenho que ir. Entende? E eu simplesmente me livrei de todos os meus amigos. Assim. Eu justifiquei, mandei mensagem, falei, ó, por um tempo, não me procure. É difícil fazer isso, porque você corre o risco de perder essas pessoas. Eu estou precisando de um tempo, estou precisando de reflexão, eu estou para avançar, eu estou para construir, eu estou para edificar, e eu não posso permitir nada me atrapalhar. Claro que elas entenderam, eu estou te atrapalhando. Essa semana uma delas me mandou uma mensagem e falou assim, eu estou aqui, olhando para sua foto e chorando, pensando, por que você me abandonou? Só que aí eu respondi, claro, eu não fiz isso. Presta atenção. Eu não posso, para agradar alguém, morrer. Eu estou num momento em que eu preciso olhar para mim. Eu estou num momento em que eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu estou num momento em que eu estou me separando. Eu estou num momento em que eu estou falando para Deus o que o Senhor quer de mim. Para que eu possa fazer. Eu estou para dar um passo que vai comprometer anos na minha vida. Você está achando que abrir uma igreja é assim? Como é que você vai embora depois? Você não vai. Você fica. É um passo que vai custar talvez 10 anos, sei lá quantos anos, talvez uma vida inteira, talvez até Jesus voltar. Não sei. E eu não quero interferência na minha torre de controle. Eu não quero sinais me atrapalhando, me confundindo, sabe? Por mais que sejam meus amigos e minhas amigas queridos, são homens e mulheres. São invejosos. Eu não quero isso. É difícil, mas às vezes nós precisamos fazer isso. E você também. Não fique para agradar pessoas e correr o risco de morrer ou de tomar um rumo errado na sua vida. Seja corajoso. Se essa pessoa foi embora é porque não era para ela ficar, não era seu amigo. Estava ali por algum interesse em você. Para que as coisas se vão bem em nossas vidas, precisamos de uma comunicação direta com Deus. Queridos, eu e o pastor, trabalhamos 10 anos com casais lá na igreja da Sede. 10 anos. 10 anos fazendo encontro, 10 anos ministrando para casais, 10 anos falando sobre casamento. Falávamos sobre tudo, sobre finanças, sobre sexualidade, sobre comunicação, sobre timidez, tudo, filhos. E se tinha uma coisa que startava, que iniciava todos os outros problemas, era uma coisa chamada comunicação. Os casais não se falam, os casais não comunicam. Sabe esse negócio de emburrar? Enfia um bico na cara e você fez um negócio que eu não gostei. Gente, aprende a falar.
Para de reter, para de guardar para você. Para de ficar querendo que o outro, que o seu cônjuge, que a sua esposa, que o seu... adivinhe o que você está pensando, o que você está sentindo. Ele não tem obrigação de saber isso, não. E nem tem obrigação de fazer o que você quer. O outro, nunca se esqueça disso, o outro está ali para te afiar. Se ele não faz o papel dele, você vai virar uma faca cega que não serve para nada. Entende? O outro está ali para te afiar. É desafio para a sua vida. Aceita a diferença dele, porque ele vai te afiar. Olha, vou te falar uma coisa. Aprenda a conversar com o seu marido, com a sua esposa. Aprenda. Sabe o que acontece? Os casais, eles planejam as coisas sem comunicar com o outro. Ah, não, mas você fez isso, eu tinha planejado. Eu não sabia que você tinha planejado, gente. Eu não sabia nem que você tinha. Não participam dos planos uns dos outros. Não falam uns com os outros. Acha que por dormir na mesma cama o outro vai por osmose na madrugada passar uma corrente energética ali que vai fazer a revelação. Vai não, meu irmão. Não vai. O momento que eu mais gosto de conversar com meu marido é a hora que a gente deita. Primeiro porque a gente fica livre das crianças. Porque assim, os meninos ficam na nossa cama até a hora que a gente não aguenta mais e fala, pelo amor de Deus, some! Sério, é um hábito da minha casa. A hora de dormir, fica todo mundo intocado na minha cama. Na hora que eles somem, é a hora que a gente vai conversar. É a hora boa, assim. Mesmo que a televisão esteja ligada, é a hora que você conversa, é a hora que você conta alguma coisa. Sabe? É bom isso. Você precisa ter esse hábito de conversar antes de dormir. É um momento de silêncio, ninguém vai te atrapalhar mais, ninguém vai te incomodar mais. É um momento que você está para dormir, que você está para descansar. Necessariamente o seu corpo está fazendo um trabalho mental de apagar. Então você necessariamente está mais calmo, está mais tranquilo. Porque caiu a noite, o corpo entende que quando a noite chega, ele precisa ir desligando. Você está com menos força para brigar. Certo? Você já está assim, não, vamos brigar não, nós temos que dormir. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Você briga menos. Entendeu? É a hora de você fazer aquele exercício, sabe, Oliveira? Você perguntar para sua mulher assim, e aí, como é que foi seu dia? E aí ela fala os 5 minutinhos dela lá e você não fala nada. E depois, ao contrário, e aí, Rosa, como é que foi? E aí, Oliveira, como é que foi seu dia? Não pode ser 20 não, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa tem que dormir. É 5 minutos. Você se vira para pegar a coisa mais importante, ó. E falar. Vai contar desde a hora que você começou a pendurar a roupa no varal. Pelo amor de Deus, né? Não é para fazer um trabalho de final de faculdade, não. Uma coisa que eu coloquei aqui também é que nós queremos andar com Deus. Olha, andar com Deus é um casamento. Você está com Ele todos os dias. Você faz parte dos planos dele. Você faz parte das estratégias dele. Só que nós queremos andar com Deus como a gente está andando com os nossos maridos, com as nossas esposas, sem saber de nada. Nós queremos andar com Deus sem saber o que Ele espera de nós. Eu não é verdade, gente. Nós andamos com Deus hoje querendo saber o que Ele vai nos dar de bom. O que nós temos que dar a Ele. Que é isso? Isso nem passa pela minha cabeça. Aprenda a colocar isso para Deus. Nós queremos andar com Deus sem conhecer os seus interesses. Nós queremos andar com Deus sem saber quem Ele é. Nós queremos andar com Deus baseado na fé dos outros. Vou pegar uma carona na tua fé, Deus Ivan. Você precisa desenvolver intimidade com Deus. Você precisa... Se você não fizer isso, preste atenção. Por um tempo você até consegue andar na fé dos outros. Você até consegue andar sem saber o que Deus quer de você. Mas necessariamente, escuta, eu tenho 22 anos de evangelho. Estou falando para você algo que eu vivenciei, algo que eu observei, algo que eu vi. Necessariamente essas pessoas vão ser frustradas. Essas pessoas vão chegar e falar assim, nossa, já orei tanto, Deus não me dá. Nossa, eu já fiz de tudo, já fiz jejum, já fiz oração, já fiz campanha e não acontece. Sabe o que está acontecendo com elas? Processo de frustração. Processo de
Eu fui por um atalho, eu fui na frente dos outros, eu não sei o que Deus quer de mim, eu só queria uma coisa, que eu não recebi. Se as pessoas não sabem o que Deus quer delas, se as pessoas não sabem quem é Deus, se as pessoas não conhecem os interesses de Deus, elas vão se frustrar. Para terminar, eu coloquei o seguinte, que essa relação nossa com Deus, preste atenção, estou terminando. A nossa relação com Deus, estou falando de nós brasileiros, ela é baseada numa relação de referências péssimas. Não é boas nem mais ou menos, são péssimas. A nossa referência de Deus é péssima. A nossa referência de Deus, nós somos um país de maioria católica, sempre foi assim. O evangélico começou a crescer há 50 anos. E ainda assim nós somos, acho que, 28% da população. Somos muito poucos. E ainda somos tidos como fanáticos, pessoas sem sabedoria, sem conhecimento. Nós somos de cultura católica, onde Deus é o quê? Gente, Deus, o católico, é distante. Distante. Deus ali não é pai. Agora eles estão com essa carismática, né? Eles estão trazendo para dentro da carismática as nossas canções evangélicas, certo? E por causa disso vem essa cultura de pai. Mas na verdade o relacionamento não é paterno. Não é paterno. O que é que o católico fala com uma criança quando ele quer consertar aquela coisa? Não faz isso, porque Deus castiga. O nosso olhar de Deus, nós passamos a ver Deus a vida inteira. Eu não sei se você veio da igreja católica como eu. Eu fui católica até os meus 15 anos. Eu coroei, eu fiz crisma, fiz aqueles negócios tudo. E eu passei a vida olhando para aquelas estátuas. Não mexe, não fala, não faz nada. E eu identificava Deus como um ser que não podia fazer nada por mim. Por isso que quando eu falava assim, Deus não tem interesse em me ajudar. Eu passei a vida inteira ouvindo o meu pai, e meu pai ainda fala isso. Você acha que Deus vai perder tempo com isso? Ele tem muita coisa para fazer. Meu pai sempre falou isso. E eu sempre acreditei o seguinte, nossa, realmente Deus não vai se preocupar com isso. Como? Primeiro que ele não se mexe, primeiro que ele não ouve, ele não fala, ele é estático, E mais, ele não se importa, ele não é pai, ele castiga quando eu faço coisa errada. Quando você era pequeno, você ouvia muito? Mas esse menino, isso é errado. Gente, como eu ouvia isso? Era só eu? Não. Precisamos falar com Deus e deixar Ele se revelar a nós. Aprenda uma coisa. Deus quer se revelar a você. Do seu jeito. Isso aqui é interessante. Deus sempre falou. Por que Jesus falava com parábolas? Era o jeito que ele queria falar? Era o jeito que as pessoas entendiam. Deus vai se revelar a você do seu jeito. Você vai entender, você vai sentir. Só que para isso você precisa buscar. O poder de ser positivo, para encerrar, gente, está baseado na disposição em olhar para a vida com uma perspectiva diferente. Olhar e ver problemas é muito fácil. Afinal, fomos treinados para isso. Treinados para ver problemas, sabia? Treinados para achar as coisas difíceis. Treinados para falar que não vai dar certo. Treinados para falar, nossa, é a desculpa que nós temos, foi difícil demais. Certo? Nós não temos isso. Difícil é olhar e ver a solução. Solução para os problemas. Eu quero ter habilidade, eu quero ter solução, eu quero ter criatividade para os problemas. Afinal de contas, os problemas são obstáculos muito pequenos. Lá em Mateus 7,13 diz assim, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que levam à perdição, que levam à tristeza, que levam à angústia, que levam à dor. É largo. O que a Bíblia está querendo dizer? É fácil você cair na tristeza, na amargura,
É fácil você cair na falta de perdão, é fácil você ficar entristecido, é fácil você ficar amargurado, é fácil você ficar depressivo. É fácil você ficar com sentimento de autocomiseração, com pena de si mesmo. É fácil você ficar dizendo, não vai dar certo, é muito difícil para mim, eu não estudei, É muito fácil. A Bíblia que está dizendo isso, não sou eu não. E muitos são os que escolhem este caminho, porque ele é fácil. Agora, estreita é a porta e difícil o caminho. Aqui está dizendo o seguinte, conduz à vida. Essa tradução aqui está falando dentro daquilo que nós estamos pregando. Não é que conduz à salvação, não é que vai te levar no céu, é que conduz à vida, que te dá ânimo, que te dá alegria, que te dá vigor, que te dá força, que te dá coragem para vencer. É difícil mesmo, porque você vai ter que pensar as coisas, você vai ter que elaborar, você vai ter que policiar os seus sentimentos, você vai ter que cerrar muitas vezes as coisas ruins que você está pensando e pensar uma coisa boa e pensar como a palavra fala lá em Filipenses 4. Pensar em tudo que é bom, em tudo que é proveitoso, tudo que é santo, tudo que é honroso. Pensar nisso e você verá os frutos da sua vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto, você conhece a árvore. Pelo fruto, se conhece a árvore. Quais são os frutos da sua vida? Se você fizer o RDP, você vai saber quais são os frutos da sua vida. Se você fizer uma observação de você mesmo, você vai saber os frutos. Será que esses frutos são amargos? Ou será que eles são doces? Será que eles são pequenos ou grandes? Será que eles são muitos ou poucos? Quem está entendendo? Quero que você feche seus olhos. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer muito